Boa noite, olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Jairo Gesteira, que fala sobre saúde, instrumentação cirúrgica e também sobre alguns assuntos inerentes, ao nosso dia a dia. Não somente sobre saúde, instrumentação cirúrgica, mas também de terapias e formas de lidar com a vida. E nesse vídeo eu quero continuar a falar a respeito de um conteúdo que eu comecei a falar com vocês. Eu hoje estou em outro ambiente, na minha casa também, um espaço com muitas artes, graças a Deus. A gente gosta de muitas cores, isso é importante na vida. E antes de nós começarmos a falar do assunto que dá continuidade ao que nós falamos anteriormente, eu queria pedir a você para, se possível, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Você que é inscrito, compartilhe com seus amigos, com seus companheiros de trabalho, de hospital, ou até mesmo aquelas pessoas que não trabalham em hospital, mas têm interesse em assuntos da área da saúde, terapias e também na questão de instrumentação cirúrgica. E neste vídeo eu queria trazer para vocês um assunto de continuidade ao vídeo que fala sobre instrumentos de separação. Nós comentamos a respeito do Farabeuf, não sei se você se lembra, mas se você voltar ao vídeo anterior, você vai ver a respeito do Farabeuf, que é um instrumento dinâmico. O que é o Farabeuf, para que ele serve, como ele é usado e o que é tempo de separação em uma cirurgia. E nesse momento eu queria falar para vocês que nós temos o tempo de separação com instrumentos dinâmicos e o tempo de separação com instrumentos autoestáticos. E que são instrumentos de separação dinâmicos? São aqueles que, só relembrando, são aqueles que o auxiliar da cirurgia, ele vai ficar segurando ali o afastador para que o cirurgião possa trabalhar naquele ambiente, possa trabalhar no campo operatório, no espaço onde ele vai fazer a cirurgia, seja ela uma excerese, seja ela uma plástica, seja uma cirurgia óssea, seja ela qual for. Então, esse instrumento dinâmico, ele vai ficar na mão do auxiliar, fazendo o trabalho de apresentar o campo cirúrgico, ou seja, o campo operatório, o campo operatório, o espaço em que o cirurgião vai operar. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra classificação do instrumento de separação, que nós chamamos de instrumentos autoestático. E quando nós falamos em instrumento autoestático, instrumento de separação autoestático, ou afastador autoestático, eu quero dizer o seguinte: é aquele instrumento que ele vai ficar na cavidade ou afastando aquele espaço em que o cirurgião vai trabalhar de forma sozinho. Não vai precisar do auxílio do auxiliar ou do instrumentador ou de outra pessoa segurando aquele instrumento. Ele vai ficar sozinho ali naquela área, naquele espaço. O nome dele está dizendo autoestático. Vamos relembrar um pouquinho o português. Quando nós falamos de auto, quer dizer que é por conta própria, O português fala sobre isso. Auto, por exemplo, a pessoa que é autossuficiente, ela vive por conta própria. Autodinâmica é a pessoa que tem um dinamismo independente do outro. Automóvel, ele anda sozinho, independente, não precisa ninguém empurrar, depende do motor, óbvio, mas ele anda sozinho, Sozinho que eu digo, óbvio, alguém dirigindo. Então, tudo que se diz auto, nós vamos entender que ele vai ficar independente. E estático? Estático é parado. Então, quando você, óbvio, estático é parado. Quando você junta essas duas palavras no instrumento de separação autoestático, eu quero dizer o seguinte: aquele instrumento vai ficar na barriga aberta, vai abrir a barriga, para mostrar as vísceras, para mostrar as alças intestinais, para mostrar as tripas, como as pessoas vulgarmente falam, para que o cirurgião possa operar. Não precisa de ninguém segurar, ninguém vai ficar manipulando ele, mas ele vai ficar ali naquela cavidade, até mesmo para mostrar um osso, e tem vários instrumentos especiais autoestáticos também. Então, esse instrumento autoestático, ele não precisa de ninguém para segurar, porque ele, por conta própria, ele vai ficar dentro de uma cavidade ou num espaço, seja numa cirurgia oftalmológica também, que tem um instrumento que afasta as pálpebras para que o cirurgião possa operar catarata, pitirígio, seja ela qual for. Então, esse instrumento autoestático não precisa de ninguém segurando. Eu vou dar o nome de três instrumentos autoestáticos que é muito usado na cirurgia. Por exemplo,
Quando vai usar na cavidade abdominal, o que é a cavidade abdominal? É a barriga. Quando vai abrir a barriga para operar, se usa um instrumento chamado Gosset. O que é o instrumento Gosset? Ele tem uma garra em que ele entra na cavidade abdominal, e eu prometo a vocês que em outros vídeos eu vou mostrar esses instrumentos todos, como mostrei o Farabefe, né? No vídeo anterior também tem um aqui de centro cirúrgico que tem um Farabefe. Esse instrumento também eu vou mostrar a vocês aqui. Aquelas pessoas que não conhecem, nunca viram, vão entender melhor. Então, o Gosset, escreve Gosset, mas fala Gosset, ele vai ficar na cavidade abdominal. Geralmente ele é utilizado para cirurgias abdominais, como, vamos dizer assim, colestectomia. O que é colestectomia? Retirada da vesícula, uma ulcerorrafia, que é o que? A rafia da úlcera, ou seja, o fechamento de uma úlcera, ou seja, toda cirurgia que é na cavidade abdominal vai usar o Gosset. Ele vai ficar ali paradinho para mostrar a cavidade onde o cirurgião tem que operar. E depois eu tenho o Balfour. O que é o Balfour? O Balfour é a união do Gosset com a suprapúbica. A suprapúbica é uma válvula que afasta a região pubiana. Então, quando eu junto o Gosset e a suprapúbica, eu tenho o Balfour. Tá? Então, suprapúbica é ela é um afastador dinâmico, não é autoestático, mas o Gosset ele é autoestático. Quando eu junto os dois, eu vou ter o Balfour, que é a junção do Gosset com a suprapúbica, ou subpubiana. Então, esses instrumentos, eles são usados na cavidade abdominal. São os mais utilizados na cavidade abdominal, tá bom? E eu tenho também um outro instrumento chamado finoquieto. Escreve finocheto, mas se pronuncia finoquieto. Para que serve o finoquieto? Ele é para abrir a cavidade torácica, ou seja, parte óssea, né? Ele é diferente do Gosset, que é utilizado em cavidades mais delicadas, que é músculos, para afastar. Já o finoquieto, ele é utilizado em cavidade torácica, para cirurgia cardíaca, para cirurgia de pulmão. Então, geralmente, usa-se o finoquieto. E o finoquieto também é um instrumento autoestático. Por quê? Ele não depende de ninguém para segurá-lo ou para afastar a cavidade. Ele vai ficar ali naquela cavidade, mostrando o pulmão, ou mostrando o coração, mostrando a região em que vai ser operado. Então, eu apresentei hoje 3 instrumentos para vocês, que é o Gosset, como autoestático, o Balfour, que é a união do Gosset com a suprapúbica, né, que também é autoestático, e também o finoquieto, que é utilizado em cavidade torácica, ou seja, cirurgia de coração, cirurgia de pulmão. Ele geralmente é para afastar a parte óssea, né, o externo onde é aberto, ou a costela onde é aberta. Então, esse instrumento chamado finoquieto serve para isso. Eu espero que você tenha gostado da explicação. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês esses instrumentos, como eu apresentei o Farabefe, e que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo, que se você não é inscrito, se inscreva, e eu espero que você tenha entendido a ideia daquilo que eu quis passar para você. Boa noite, bom dia ou boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo o vídeo, e foi um prazer ter vocês aqui, e até o próximo vídeo sobre instrumentação cirúrgica, sobre saúde, sobre terapias na nossa vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.